Fala, turma! Tudo bem? Vamos começar mais um MD Ensino Cast. E esse MD Ensino, esse podcast, vai ser muito especial, porque a gente tá, né, Melo, juntando aí o quarteto, realmente. E a gente acha que nunca fez isso. Todo mundo junto, acho que não. Todo mundo, nós quatro aí que somos aí os mentores aí da MD Ensino. E é a primeira vez que a gente vai fazer esse encontro aqui na mesa, acho que todo mundo. E tem um significado, já vou contar para vocês o significado de nós quatro estarmos na mesa. Mas antes a gente anuncia, apesar que todo mundo já deve saber, ou anuncio o tópico. Antes de anunciar, eu vou pedir para o auxiliar aqui. Abre a câmera, auxiliar. Abre a câmera para ver quem são esses quatro. Tá fechado aqui em você. Fechado em você. Tô falando que ele vai prender o emprego, você não tá acreditando, cara. Tô falando para você não tá acreditando. Ele não tá nem prestando atenção no que você tá falando, cara. Não tava gravando, pelo menos? Tava gravando. Ele tá no joguinho, ele tá no joguinho. Teve um dia que eu gravei uma hora inteira e ele não... Tava no joguinho. Então, comigo aqui, Gabriel, com meu grande amigo Rafael Melo, meu grande amigo GD Álvares Júnior, todo mundo já conhece também, e Érica, porque sempre precisa de um enfeite, uma beleza nessa mesa. Obrigada, porque imagina, já era difícil comigo com você, a gente traz o GD. Eu acho que ninguém ia vestir isso no YouTube, era melhor só botar no Spotify mesmo, né? É um grande nome. Talvez numa proporção menor de pessoa, mas um grande nome. Cara, tô brincando. Começou a agredir, cara. Começou a agressão. Cirurgião não sabe sair sem agredir ninguém. Ele sabe que eu gosto muito dele. Ele não sente como agressão, né? Sente como elogio. Tá? Cirurgião tem que... Eu agradeço o elogio depois que o Gabriel fez bullying, né? Com a minha camisa marrom. Eu convido a vocês a assistirem uns outros 3, pelo menos 2 episódios do podcast que tem a Érica, de Punção Venosa. Um dos primeiros, então tá até mais lá pra baixo na roupagem. Sensacional esse podcast. Que a Érica tá com a mesma roupa que ela tá hoje, inclusive. Meu Deus. E tem outros também, né? Engraçado que grande parte do gasto dela é com roupa. E na hora exato, né? Na hora de aparecer pro público, aparece com a mesma roupa. Um gasto financeiro com a roupa e na hora coincidentemente, hoje nós estamos todos com uniforme preto. Uniforme do MD, né? Eu tô com o do Mad Note, isso aqui isso, é uma novidade daqui a pouco. Logo antigo, mas essa camisa realmente é bonita. Ela é boa, né? ela é gostosa. Ajudou. E do que a gente vai falar hoje, você sabe? Pô, isso é me pegou. Você me enrolou. Na verdade, eu venho sempre pronto pra falar sobre qualquer coisa. Eu só vim convidado. Isso é você desenrolar. Eu sempre venho pronto, GD, mas... Isso é soltar a bola que a gente joga. Isso aí, o cara diz que é jogador de futebol, no final ele solta tá sempre a bola muito que preparado. a gente joga. Tem jogador esse que prepara demais o negócio, aqui, muito tático, mata na caixa aqui, aí, vai pra cima. Mas ela Romário, né, GD? Hoje não tá muito preparado não, porque na verdade é meio que surpresa pra cada um aqui. A gente vai falar hoje sobre... É um podcast que eu acredito que talvez seja meio polêmico. Aí eu tô curioso para ver até as divergências de opiniões entre nós. É um podcast sobre coisas que me incomodam no plantão. O que a gente pensou, assim? A gente sabe que tem muito detalhe. Por exemplo, exame todo dia, passagem de plantão no quarto, que é uma coisa que me incomoda. Eu tô contando um spoiler para vocês aqui. Iniciar a noradrenalina sem diagnóstico, não retirar o paciente que se deve do leito, coisas que parecem que fazem muito parte do dia a dia, a gente não para pensar e discutir ela melhor. Então esses são alguns dos tópicos que a gente vai abordar aqui, mas certamente até criarão outros aí. O combinado foi que cada um não soubesse um pouco do outro, justamente para, eventualmente, eu não concordo com o que o GD vai trazer e acho que essa é a grande pluralidade aqui da história da MD Ensino, a gente acredita muito nisso. E tem um outro motivo para estar nós quatro aqui. Esse motivo aqui, a Érica, acho que ela não estava esperando ainda. Você acha que ela estava? Meu Deus, a surpresa. Vai dar para eu comprar roupa nova? Acho que não. Porque você vai ter que trabalhar bastante até lá. Você vai vir de marrom. Exato. É o seguinte, nós estamos hoje oficialmente lançando a data e anunciando o nosso curso de imersão MD. É um curso de 2 dias, é um curso que é imersão, é um curso que a gente vai trazer basicamente todos os tópicos, em 7 pilares, na verdade, de tópicos do manejo do paciente grave. É um curso que vai contemplar aí a portaria 895. Você vai sair com diplomas suficientes para trabalhar em UTI de acordo com a legislação, que é a legislação
né, indica aí para o plantonista de UTI. Então, ventilação mecânica, punção venosa, via aérea, fundamentos em terapia intensiva. É tudo isso junto dentro de um grande dia, Érica, de imersão, com experiência diferenciada, prática. Conteúdo prático, né, Gabriel? Conteúdo Muito prático legal. avançado, turma exclusiva. Mas o quê? Vai ter, depois do curso, tem um grupo online nosso que vai ser criado com nós 4. Então, assim, é um negócio que... Doutora, tô sentindo que você deu até uma animada aí. Tá aguardando vocês aí, pode se inscrever. Então, a gente tá lançando isso agora. Acompanhem nas redes sociais, nos nossos podcasts, enfim, em qualquer lugar, vocês vão ver mais informações sobre isso. A data é... A Érica não sabe da data, eu não sei se ela vai poder, mas ela com certeza vai poder partir Vai desmarcar tudo. 1 e 2 de julho. Dá tempo para todo mundo se organizar, inclusive para Érica. Beleza. Né? Sim. Fechou? Perfeito, fechado. Podemos pra cima agora? Bora pra cima? Vamos lá. Bora. Dito tudo isso, vamos começar. Doutora Érica, o que te incomoda, o que te irrita quando você chega no plantão e a coisa você fala assim, cara, isso aqui não pode, eu tenho que mudar a cultura desse ambiente, porque isso não pode acontecer. Botei Gabriel. ela primeiro, porque ela é a mais polêmica, né? Então... Na verdade, todo dia ela me conta. O que incomoda pra ela, todo dia ela me conta. Muito pra você também, né? Pô, me contou durante 5 anos. Todo dia. Não, a gente precisa desabafar às vezes, né? Então, por isso que às vezes eu procuro alguém para contar, o coordenador, né? Então... Tá bom. Tá bom, né? Mas assim, Gabriel, às vezes uma coisa que me irrita muito, tem várias coisas, mas uma coisa que me irrita muito quando eu tô avaliando os Desculpa, eu já exames... gostei do tem várias coisas. E ela pensou, pra quem não tá vendo no YouTube, ela olhou pra baixo, pensou, porque tem várias coisas, ela tentou chorar. Então, assim, uma das coisas... Chego lá, examino os pacientes e tal, e quando vou ver resultado de exame, eu vejo que ficaram pedindo exame sem necessariamente aquele exame complementar, o nome já diz, né? Complementar, ter um raciocínio que ligue, né, com a condição clínica do paciente. Então, imagina, você tá lá doente na UTI e você está sendo... estão coletando, né, seus exames e talvez o que foi coletado não vai ajudar nada no diagnóstico. Então, eu acredito que o médico, ele tem que entender que não é porque o paciente está na UTI que necessariamente ele precisa de exames diários. Você tem um paciente em ar ambiente, sem disfunção orgânica, urinando, entrou por lá por um quadro assim, um diagnóstico definido. Então, Colheu a gasometria. aí coletou uma gasometria, a pessoa está em ar Material. ambiente. Aí pediu raio-x. A pessoa Raio-x todo dia. Raio-x todo dia. Então, isso me irrita muito, assim, a falta achar que é tipo 1 mais 1 igual a 2, assim, não ter um raciocínio clínico, não ter uma preocupação com relação a, como que eu posso dizer, Custo. não, tem o custo também. Com custo e com o paciente. E com né? o paciente, né, com... que a gente fala muito, a experiência do paciente. Porque, assim, o paciente ele foi furado no final sem um objetivo específico, assim. Só quem coleta sangue sabe que não é uma coisa, assim, morro de medo fácil. até hoje. E tem gente, assim, que às vezes Eu até gosto da tolera bem o exame, mas tem gente que não gosta e tá, tipo assim, tentando contribuir ali, porque acha que é importante pro tratamento, né? Então, isso daí me irrita, assim, muito. Vocês acham que esse comportamento é por causa de quê? É crônico. Pra mim, assim, desde quando eu entrei na UTI, que o rotina já chega no outro dia e já pergunta como que tá o hemograma, como que tá a gaso, como que tá os íons. Às vezes nós mesmos não, né? Que nós fomos criados nesse meio, né? E isso foi se passando. E o plantonista, muitas vezes, ele faz Ctrl-C, Ctrl-V de tal forma que ele colhe, faz todos os exames do dia anterior e se precisa de um exame diferente, ele não faz. Porque ele só copia a prescrição. Isso, você tem que raciocinar em cima do paciente se ele precisa ou não daquele exame. Eu acho, isso também me incomoda bastante. A gente tenta conversar diariamente, né, com os plantonistas. Todos nós temos essa visão, a nossa empresa, todas
os hospitais que a gente trabalha, a gente tem essa visão de conscientizar os plantonistas a não... Porque acaba que em alguns momentos incomoda tanto que nós mesmos guiamos qual exame que vai ser solicitado. Mas muitos pacientes entram durante o dia e nós já não estamos mais presentes. Aí acaba que eu acho que é mais importante do que a gente deixar a receitinha para eles fazerem, é a gente incentivá-los a raciocinar em cima de cada exame que ele vai solicitar. O que ele vai fazer? Se o resultado vier ruim, vai mudar a conduta? Se vier bom, vai mudar a conduta? Eu espero que venha ruim. Tem algum exame de... Desculpa, fala. Não, e assim, é interessante que esses dias eu vivi uma situação que eu cheguei para passar a rotina e aí as residentes me falaram, olha, a gente não vai conseguir passar a rotina hoje porque não tem nenhum resultado de exame. Direto, isso me irrita muito. O laboratório deu problema e não tem os resultados. Eu falei, não tem problema. Veja onde a gente chegou, né? Claro que você acabou falando das residentes, tadinho, mas tadinho, não vou nem destacar elas, porque isso acontece independente da residente. Olha onde a gente chegou, cara. Eu não posso passar a visita, que é discutir o leito, discutir o paciente, porque eu não tenho os exames. Mas olha só, é muito... E se tem um lugar que eu acredito que seja, na verdade, meu pensamento é até um pouco contrário do que a massa, que é o nosso pensamento é um pouco contrário. Se tem um lugar que você não precisa de exame tanto, é a UTI. Você está vendo o tempo todo, né? Porque você está vendo o tempo inteiro, você vê o comportamento do paciente, a evolução do paciente, você vê a urina, você vê a monitorização invasiva, blá, 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 blá. Você tem tanta informação clínica que você... Olha, o exame é mais para confirmar, a maioria das vezes, o que você está vendo. E tem que tomar cuidado, não é à toa que é exame complementar, né? Porque se você se baseia em exame, você pode direcionar seu tratamento para uma ideia errônea do cuidado do doente. Às vezes o paciente está melhorando e vê uma leucocitose que não condiz com nada com a melhora clínica do doente. Será que isso faz sentido? Olhar para esse exame dissociado, será que esse exame fazia sentido ter sido solicitado num doente que às vezes está progressivamente melhorando? Então a gente tem que olhar. Eu já fiz esse teste o sistema parou e eu passei o round. Aí eles questionaram isso, falei, vamos fazer o seguinte, depois eu vou voltar aqui com os exames e a gente vai ver o que vai mudar nas condutas. Legal, sim. Aí eu retornei, eles falaram, viu doutor, o leucócito veio 20 mil. Falei, tá bom, o antibiótico começou ontem, você quer fazer o que com esse leucócito agora? É até um exercício legal pra fazer, hein? Gostei desse exercício. Não teve mudança nenhuma da conduta, entendeu? Não. Às vezes um potássiozinho vai repor, mas nada crítico, porque o paciente não tinha alteração eletrocardiográfica. Exato. Entendeu? Está urinando. Na verdade, você trouxe um skin the game muito forte, né? Que você parou, o sistema parou, não foi porque você quis, né? Sim. E você provou por A mais B o quanto que você não... Não, e nesse dia eu tinha uma paciente muito grave, aí eu falei, não, vamos passar e depois a gente vê os exames, vê se muda alguma coisa também. A gente não mudou nenhuma conduta após o resultado. E tinha uma paciente que eu falei, olha, a paciente está mal perfundida, tá grave, eu já tinha colocado diurético, né, com o objetivo dela urinar um pouquinho mais. Ela não tinha urinado tanto que eu esperava. E aí a gente indicou hemodiálise. Ela disse, mas você vai indicar sem exame nenhum? Eu falei, olha, com certeza, ela tem uma acidose metabólica, com certeza vai ter bastante alteração relacionado à cor que estava a diurese, relacionado ao quanto que ela urinou com o estímulo diurético. E aí a paciente estava realmente, pelos exames, em urgência dialítica. Então, assim, até a paciente estava me falando isso. Sim. Mas a maioria então, das vezes a gente fica acaba que a gente fica apoiado na muleta do exame. Muitas vezes para poder enrolar, sei lá para quê. Mas tem algum exame que vocês acham que é costumeiramente pedido diariamente, assim, de rotina, que mais irrita, que mais fala assim, nossa, esse não serve pra nada e todo mundo tá pedindo? Eu acho que lactato me incomoda mais, assim, porque do nada você pede um lactato do doente para ser colhido a 1h da manhã. Um paciente que não... o doente tá grave, mas peraí, você usou esse exame para quê? Qual é o contexto desse exame? É um exame que você faz, avalia, né? Você, ali cuidando do paciente. Não faz sentido fazer um lactato de rotina. Para mim é um exame que... O que me incomoda muito é a gasometria no paciente que não está em ventilação mecânica, ou que até esteja e não está em processo de desmame, sim, não tem, e que não tem acetoacidose diabética. Um paciente que não tem uma indicação de a gasometria, assim, para mim me incomoda muito. E às vezes é até dialítico, mas ele tem gaso de todos os dias desde da admissão sem nenhuma estar com acidose. As indicações dele, nenhuma delas foram por acidose, entendeu?
É um exame que me incomoda bastante. O que me incomoda mais é raio-x seriado. Principalmente se o paciente perder a sonda. Mas aí a Érica sempre brigava com esse negócio de raio-x da sonda. Mas assim, eu entendo, né? O raio-x é um padrão ouro, né? Para você testar a posição da sonda. Mas assim, o paciente está em ar ambiente, o paciente está em parâmetros baixos de ventilação, 24, 48 horas. Ou então, a gente tem o ultrassom hoje disponível e o ultrassom, ele se mostrou em termos de sensibilidade e especificidade até melhor que o raio-x, né? Então, eu acho que hoje a gente tem ferramentas, né? Tem o estetoscópio. Então, a gente tem muitas ferramentas para evitar aí um raio-x de rotina todo dia. E, às vezes, o paciente faz 3 raios-x, dependendo do que acontece durante o plantão. E isso me irrita. Bora para um próximo aqui, mas antes eu só queria falar um negócio assim. Acho que tudo que a gente falou é muito verdade, tá tudo certo. E esse é o caminho mesmo. Mas, como a gente fala para muita gente, eu entendo também que tem locais que, por exemplo, quando você fala da gasometria, você fala do lactato, ou às vezes do raio-x, que o cara ele tem isso uma vez no dia e com muito esforço, né? O cara vai tem que ligar, e vem um motoboy, colhe, leva, uma pessoa que vem colher, aí vem um motoboy, colhe, leva o exame. Então, às vezes, é claro que a realidade que a gente está falando é uma realidade talvez ideal aí, né? Mas a gente entende que tem locais mas eu acho que a mensagem se aplica ainda nesses locais, que assim, pensar sempre no direcionado. O exame tem que ser direcionado, tem que ser complementar ao que você está vivenciando. Inclusive, esses locais você não precisa tanto de exame, né? A gente também já teve na pandemia, no hospital que a gente coordenava, que o o laboratório parou hoje e não está entregando, porque não está conseguindo, né? O que a gente faz? Eu não sei como é que é a PAF do paciente. Cara, a gente falou, bicho, não, você provavelmente não precisa desse exame que você está tanto precisando, assim, que você está tanto querendo, né? Não, e assim, Gabriel, esses dias eu conversando com uma colega até sobre isso, né? Ela estagiou na mesma UTI que você estagiou, lá do Dr. Rui Moreno, em Portugal. Sim, é mesmo quem? A Paula. Paula. Aí... Foi mal, Paula. Verdade, eu sabia. E aí, o que acontece? E aí ela me falou que lá tem o pacote de exame. E aí, todos os dias é solicitado o pacote de exame, porque eles fazem avaliação de SOFA diário, né? Isso, então, bilirrubina diário, não sei o quê. Ela me tempo contando isso, eu falei assim, Paulo, então essa UTI ela é muito rica, né? Porque quando a gente pensa nos custos, né, também do tratamento, a gente consegue fazer um custo efetivo melhor, né? Quando a gente pede os exames direcionados. Mas todo dia lá, minha verdade. É uma missão do residente. Mas é interessante que a gente está falando para fazer, para medir, né, fazer o SOFA do doente, mas esses exames não é para tomada de decisão. Exame diário para tomada de decisão, eu acho que essa que é a visão. Acho que a gente tem que qual que é o sentido do exame. Né? Ele faz muito trabalho e tudo mais. Só para a gente, né? Não, muito bom. Lembrar que não é para tomada de decisão, é para uma questão muito mais, né? Exato. Vamos para um próximo aí? Bora. Pensou algum aí, Melo? Que você não tinha... Não, eu vou deixar pro final. Na verdade, eu tô aqui, eu tô vendo desde o início, tô vendo o plantonista tomando muita porrada aqui, tá? Tô vendo vocês, a Érica batendo aqui no plantonista. Você vai bater no rodina, né? Você vai bater no rodina. Não, eu vou bater em vocês no final. É o cirurgião. Ele vai bater no clínico. Ele já bateu em você, já. Vou bater em vocês no final. Agora ficou assim, fiquem até o final pra entender essa história. Agora ele prometeu. Tá. É porque, olha só, vamos deixar claro o que você falou. Pra cá, olha, Luizão, a gente tá falando do plantonista, mas todos somos plantonistas. Isso, todos somos plantonistas. A gente é intensivista. Eu tô falando, vou tentar melhorar o que eu falo. Porque na você verdade, tá falando como se a gente fosse... Na verdade, é porque nós temos uma visão mais horizontal. E é muito mais fácil a gente ver esses problemas, tá, Eric? Eu tô falando aqui, mas é uma brincadeira. A gente vê isso muito... A gente tem uma visão mais horizontal. Então é muito mais fácil você apontar essas coisas e às vezes é muito difícil para o cara que tem uma visão fotográfica do paciente, fazer esse entendimento do que o melhor exame, ou eu vou abrir mão de determinado exame. Isso é uma coisa que a gente tem que botar na balança também, porque não é fácil para o cara que tem, às vezes, o primeiro contato do doente, entender, ler aquele doente, diferente da gente, que tem uma visão mais horizontal. Perfeito, é isso. Perfeito. Tá? Muito bom. Saiu bem, Mas era essa é a questão. Por isso que eu tô falando aqui, você tá vendo muito, Érica, com muita sede ao pote aqui, mas eu tenho que fazer essa ponderação, tá? Foi bom, você puxou bem.
GD, quer falar uma aí que te incomoda? Porque se eu começar a falar aqui, uma o Melo coisa depois dessa aí vai... que me faz respirar fundo na passagem do plantão é quando eu chego para passar o plantão na beira do leito com toda a equipe e o plantonista passa que esse paciente que vinha estável iniciou noradrenalina, mas eu já iniciei, tá 10 ml hora e a pressão estabilizou. Fez hipotensão e já iniciou. Fez uma hipotensão, precisou iniciar noradrenalina, já tá com noradrenalina 10 ml hora e estabilizou. Mas como assim? Esse paciente chocou. Ele chocou por quê? Na verdade, quando ele fala isso, parece que a noradrenalina é tratamento de alguma coisa. E não é tratamento de nada. Na verdade, ele continua sem diagnóstico, né, gente? Exatamente, é isso que incomoda. Aí você questiona, mas você buscou um foco infeccioso novo? Tem alguma coisa medicamentosa? Foi próximo à hora que ele tomou algum antipertensivo? Ele tem alguma causa cardiogênica? Sim. Você viu se teve alguma alteração eletrocardiográfica, alguma alteração de perfusão, alguma coisa que justifique? O débito urinário alterou? Perfeito. Ele tomou alguma medicação que justifica ele ter feito uma insuficiência adrenal? Perfeito. Tem tanta coisa, o leque abre tanto que a maioria das vezes você chega e tem coisas que tem que ser feita na primeira hora, né? A grande maioria. Sim. Entendeu? A gente perde um tempo, e às vezes perde um tempo maior que Mas você não acha que esse problema ele é até mais sistêmico, assim, no sentido de que tem muito... Isso acontece com muita frequência na terapia intensiva. Eu acho que na emergência talvez também aconteça. Que é o seguinte, você tratar demais o sintoma. Como o nosso tratamento de sintoma é um tratamento, por exemplo, ele fez uma insuficiência respiratória, ou fez uma hipoxemia e eu coloquei VNI. Ele fez uma hipotensão e eu coloquei nora. Ele fez uma insuficiência respiratória e eu intubei. O nosso tratamento, ou ele fez uma febre e eu coloquei antibiótico. O nosso tratamento, ele é muito, como é que eu vou dizer, ele é muito intenso, ele é muito, não é intensa a palavra, ele é muito invasivo, de uma maneira geral. Então, dá um conforto mental, porque você fez coisa pro doente. E não foi pouca. Pô, se entubar alguém, a sensação que dá é que, entubei alguém, cara. Eu tô tratando esse cara, tô cuidando desse cara. Só que no fim das contas ele tá cuidando, óbvio que ele tá cuidando. Mas ele não tá resolvendo, ele não tá encontrando o caminho, né, pra poder, que realmente é tratar o paciente. Ele talvez até esteja cuidando, mas não está tratando o paciente. Então eu tenho a sensação que a gente acaba se acomodando. Quer ver um trem? Eu não tinha pensado, mas aqui agora que mais esquenta dentro disso. Paciente, antibiótico. Começar antibiótico pro paciente. Meu preceptor, não vou lembrar o que ele falava, mas o meu preceptor da residência na época, ele falava que antibiótico é o melhor sonífero pro plantonista noturno. Ele coloca antibiótico, o paciente fez uma nora, uma hipotensão, colocou ali uma norinha, coloca o antibiótico. Ele fez uma febre, ele viu um leucocitose, não sei o que, coloca o antibiótico. O que ele faz? Deita tranquilo. O que eu faço? A gente faz. Deita tranquilo e dorme porque você botou antibiótico. Já abriu o protocolo de sepsis? Já abriu o protocolo de sepsis. Só que na verdade... Foi só antibiótico, né? Era um... E outra vez nem era antibiótico. E era o leque que abriu quando o paciente chocou. Exato. Isso aí você tem que saber, verificar como todo. Aí você... são 3 horas da manhã, gente. Infelizmente, tem plantão que a gente descansa, tem plantão que a gente não descansa. E o não fazer na UTI te deixa estressado, cara. A história do menos é mais, a gente tem vários conceitos do menos é mais, mas pra mim, o cerne do menos é mais é o seguinte, porque quando você faz menos, você fica mais ao lado do paciente. E pra mim, terapia intensiva é basicamente, você sabe, falo isso direto, estar do lado do doente. A gente até brinca aí que é a especialidade do banquinho, que é você sentar do lado do banco do doente. Então, menos é mais pra mim é isso, é você fazer menos porque você vai ficar mais do lado do doente. Quando você faz muito, parece que você fica muito tempo do lado. Pulsionei, intubei, coloquei antibiótico. Você vê que ficou 1 hora do lado do paciente, mas depois você faz isso, uma boa parte das pessoas, que é o que nos irrita, assim, o que me irrita quando pega o plantão, quando pega a rotina, acaba que fez e, pronto, já fiz, agora eu vou... E no fim das contas não deu diagnóstico, não continuou acompanhando, não avaliou. É engraçado que aquele doente que você falou que começou a noradrenalina, às vezes ele está com PAM de 65 agora, mas ele continua sem o diagnóstico do TEP. Ele continua com um choque obstrutivo sem tratamento, cara.
Então esse doente às vezes precisava ter sido trombolizado e você não está fazendo. Esse doente está perdendo o ventrículo direito. Esse cara tá, né? E eu acho assim que tem... Aí eu já coloco a culpa, às vezes, na nossa formação, assim, até na formação médica, sei lá, nos últimos 20, 30 anos, que o acesso a exames, né, e outras ferramentas diagnósticas é mais fácil. Então, a gente fica muito focado em exame, resultado, em começar alguma coisa que vai lá dar o suporte, a gente deixa de ver o principal, que é o doente, né? Então, assim, eu acho que é isso mesmo que você falou, Gabriel, o foco é o doente e a doença. Então, assim, tudo que se muda, né, no paciente durante o plantão, você tem que focar nele, não em procurar uma coisa ou tratar o sintoma e o sinal. A gente tem que ver muita coisa, a gente vira muito médico de sintomas. Sim. A gente tá falando da terapia intensiva, mas acho que se espalha para o paciente grave. Talvez no PS, na emergência, você tem que, por um tempo mais curto, primeiro se preocupar em resolver aquele sintoma, né? Vou entubar o cara, ou vou colocar a noradrenalina de maneira muito rápida e daqui a pouco eu buscar o diagnóstico. Daqui a pouco eu busco, talvez até na emergências, né? A gente até tem que inverter um pouco, mas a gente não pode parar aí, né? Acho que é isso que isso que é agonia. Cara, dentro desse tópico que você falou aí de passar de plantão, eu vou ter que falar um aqui. Eu detesto, eu fico muito bravo com isso. E aí eu falo mais como rotina, mas como plantonista também você me incomodou, que é passar plantão longe do leito, cara. Eu não consigo admitir que qualquer pessoa que cuide de paciente grave passe um plantão, pegue um plantão. O cara que passa, eu até entendo. Mas o cara que pegar um plantão fora do leito, ele tá perdendo uma oportunidade gigantesca de interpretar o doente já ali e de inclusive fazer uma auditoria, vamos dizer assim, no que o cara que está passando para ele está fazendo, né? Assim, então eu sempre me incomoda, é uma coisa que, se eu puder dar a minha orientação para todo mundo seria: não passe plantão longe do leito. Vocês não fazem ideia o tamanho da oportunidade que estão perdendo de não fazer o plantão na beira do leito, né? Quando você pega, sempre, quando eu pego, você está chegando no plantão, ainda mais um hospital que você dá plantão uma vez na semana, ou seja, você não acompanha os doentes que estão lá frequentemente, você vai saber o que aquele paciente está fazendo ali naquele momento. Então, quando você pega na beira do leito, você consegue, até por memória, né, visual, tipo assim, entender pegar a história do paciente, o motivo da internação, os problemas de saúde. E você pode até questionar o colega, assim, com relação ao raciocínio diagnóstico durante o dia para as tomadas de conduta que foram realizadas, né? Então, assim, eu acho muito valoroso a questão de pegar o plantão na beira do leito, olhando o paciente, já dando uma atenção, assim, deixa você, inclusive, atento para aquele paciente que você vai, de imediato, atender primeiro, né? Eu acho que em passagem de informação, né, o doente crítico é muito denso, tem muita coisa. Essa passagem de informação tem que ser a mais rica possível, até porque se não ficar claro e o paciente tomar uma direção de tratamento diferente, pode ser muito prejudicial para o doente, entendeu? E até para o plantonista também, se você não pega um plantão, a chance de você ser surpreendido por questões que talvez você deixou de pegar aquela informação com o doente, poxa, o doente está sangrando, teve uma queda hematímétrica, fica de olho numa situação que está acontecendo, às vezes você deixa passar e lá na frente o doente choca e você não tem, né? Então isso é muito ruim, essa passagem. Cara perde a oportunidade. Eu já falei no outro podcast aqui sobre até o Rodolfo lá. É engraçado, todo mundo de Curitiba, tem uma turma de Curitiba que escuta o podcast e todo mundo fala, você falou do Rodolfo e tal, porque é uma coisa. Você perde a oportunidade tão grande, cara, de já iniciar o seu cuidado do doente, que eu não consigo entender o porquê que não faz. É um adianto no seu plantão. É isso, é um adianto no seu plantão, cara. É um adianto. Quando quem não é acostumado a passar, na hora que passar, não vai querer nunca mais passar diferente. E às vezes você vem correndo de outro lugar, ou de outro plantão, se esforça um pouquinho para chegar a tempo. Porque também é complicado. Hoje isso está acabando virando uma realidade, porque os médicos eles correm tanto no dia a dia, e a comunicação está tão fácil hoje em dia, que o que acontece? A grande maioria está vindo de outro plantão, o outro tem que ir para outro plantão e acaba não se encontrando. De repente faz um combinado de seu colega te render mais cedo. Quando ele vê a oportunidade que ele está perdendo, ele vai se esforçar mais para pegar presencial. Uma coisa boa que nas UTIs que nós trabalhamos, nós instituímos, que eu acho assim que isso dá uma melhorada importante até no fato de alguns plantonistas, colegas não conseguirem passar beira-leito, é o plantonista horizontal, né? Porque isso diminui muito
as iatrogenias e o retrabalho que teria por não passar beira-leito. Que eu acho que não passar beira-leito acaba gerando muito retrabalho. Também acho. Você tem que começar do zero uma coisa que já chegou até certo ponto, às vezes já está bem avançado, entendeu? Tem um aqui que eu pensei que agora que é polêmico, até do ponto de vista de literatura. Vou falar... vou ter que dar minha opinião já desde o início, né? Pode falar. Que é, não estuo o paciente à noite. Essa frase me incomoda. A gente vai discutir, mas essa frase me incomoda. E eu sei que tem um monte de fisioterapeuta que tá querendo me matar nessa hora aqui, mas essa frase me incomoda. Não estuo o paciente à noite. Eu acho, assim, na verdade, me incomoda também, Gabriel. Eu sinto incomodado com isso, porque isso, não estudo, não faço. Em determinado período é sempre ruim, porque a gente tem um UTI que funciona 24 horas. Mas eu entendo algumas dificuldades, alguns cenários em que estubar um paciente à noite, o time está mais fragilizado, e aí esse doente pode sim, às vezes numa intubação mais complexa, o doente que tem uma necessidade existencial maior, pode ser que esse doente não tenha o melhor cuidado nesse processo. Por toda a dinâmica do plantão, por toda aquela questão que aí sim a gente faz essas ponderações. Muitas das vezes quando o colega me fala, Rafael, eu tinha 2 admissões para fazer, tinha um paciente instável, eu não estubei esse paciente que veio com pós-operatório aqui porque eu tinha um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo e eu não poderia dar suporte a essa condição desse doente. Cara, se existe um raciocínio e existe uma explicação clara para isso, para mim tá ok. Eu acho que faz sentido. Eu só não acho que dá pra gente, é à noite, não se estuba. Isso, para mim, é muito ruim mesmo, Gabriel. Eu concordo totalmente com você. Eu acho que a gente deve... Eu entendo a sua preocupação, entendo que o plantão é 24 horas, mas o técnico ele tem por lei direito a 2 horas de descanso que a gente não pode acordar ele. Você pode acordar o outro médico, pode acordar um enfermeiro, mas não pode acordar o técnico. Aí fica um quantitativo bem menor nas UTIs à noite, entendeu? Se você já está com alguns pacientes críticos, aí você tem que avaliar, eu acho que você tem que avaliar muito bem. Se é um paciente que já teve falência de extubação, um IC grave, um DPOC grave, eu acho que é um paciente que não, ainda mais em UTIs que não conseguem ter fisioterapeuta 24 horas. Eu acho que é um paciente para você ponderar. Talvez um pós-operatório que não foi tido intercorrência, que só veio para você porque demorou a acordar. Esses eu acho que se o médico avaliar e tiver seguro, pode ser estubado, entendeu? Um paciente que já foi programado durante o dia, passou no TRE, no começo do plantão você consegue estubar? Eu concordo em estubar, entendeu? Sim. Eu acho assim que... Eu acho que a gente tem que eleger. Claro. E cada um conhece o seu serviço, né? Você sabe que o seu serviço, às vezes, com aquele quantitativo, não é capaz de atender 3 intercorrências, entendeu? 3 pacientes críticos e dar assistência a uma intubação. Não, e assim, o que eu penso é um pouco parecido com o que você falou aí no final. Então, às vezes, você pegou o plantão, aí tá ali nas primeiras horas de plantão, com 1 hora e meia, você viu que o paciente tem condições, acho que sim, se for para estubar é o momento. Exatamente. Porque geralmente o horário da visita é depois do descanso é depois de meia-noite, né? Você vai ter uma observação então, a gente tem de 4, 5 horas ali para você ver se vai caminhar bem. E tá junto ainda com o fisioterapeuta ali para dar o suporte, se necessário, né? Exatamente. Porque isso às vezes acontece, dependendo, até o colega que às vezes vai trabalhar em algum hospital novo e não conhece, por exemplo, o ventilador. Então, assim, às vezes você fez a extubação e você não conhece o ventilador, precisa fazer uma recalibração, alguma coisa ali para adaptar o paciente ao ventilador. E se você não foi treinado, que alguns ventiladores são intuitivos, né? Outros não. Eu já tive essa dificuldade de madrugada mesmo. Não foi uma situação de extubação, mas assim, você não ter alguém que foi treinado, igual o fisioterapeuta, para fazer a recalibração desse ventilador. Assim, eu coloquei até a frase, eu não estubo o paciente à noite. Não é que eu não estubei o paciente à noite. Porque quando eu digo eu não estubo, a frase que me irrita, fica parecendo que eu nunca estubo. Não, eu não estubo o paciente à noite, eu não estubo. E eu escuto isso. Você já escutou isso? Todos já escutou isso várias vezes. Várias vezes. Eu diria que a gente escuta isso muito mais vezes do que eu não estubei o paciente à noite. Essa frase é péssima. É péssima, exato. Qualquer cenário é ruim. Exato. Eu não estubo em qualquer hipótese, né? Eu não estubo à noite. Né? Exato. Porque aí tudo que vocês falaram, eu concordo com absolutamente tudo que vocês falaram, é por água abaixo, é simplesmente porque eu não estudo. Mas tudo bem, se ele sentar e querer me argumentar com tudo que vocês falaram, tá tudo certo. Eu acredito muito no ambiente, eu trago até aí a sedação pra mesma frase, assim. Porque é muito comum também falar, eu voltei a sedação à noite, o tal do despertar diário, que eu não sei muito bem qual é, assim...
Eu entendo despertar diário, só não entendo por que o despertar tem que ser só diário, muitas vezes, entendeu? Mas eu entendo que, eventualmente, você vai estar num ambiente ruim, admissão, já está tarde demais e o paciente está acordado, agitado, não está conseguindo relaxar para fazer, né, para eventualmente descansar e fazer os testes para dormir. Aquilo, ok, você voltar à sedação, não consigo vigiar esse doente agora, mas eu acredito muito que a gente tem que parar com a coisa do plantão noturno, e aí eu falo pro médico, não estou entrando no mérito da enfermagem, não estou entrando no mérito da técnica de enfermagem, dos fisioterapeutas, porque é um outro ambiente que eu não conheço. Mas como médico, eu sinto, e é engraçado que eu acho que o GD, que é o de nós aqui que tem mais tempo, talvez ele perceba isso até num espectro de tempo maior, que o plantão noturno tem uma obrigação. Uma obrigação. Qual que é? Eu tenho sensações várias vezes. Essa eu vou pegar pra vocês, eu acho. Talvez seja Você fácil. pode pegar o Rafael. Hã? Comigo nunca vai me pegar. Que isso? Que isso? Luizão, depois tem que lançar aquele corte lá. Qual que é a obrigação do plantão noturno? Que assim, é que eu acho que seja obrigação. Tô falando que hoje eu tenho a sensação de que muitas vezes é a obrigação do plantão noturno. Obrigação do plantonista noturno? Na verdade, Gabriel, a obrigação do plantonista noturno é a mesma obrigação do plantonista do dia, cara. Não vou deixar se alongar muito, não. Dormir. O cara, ele vai, a pessoa vai, o médico vai... Peraí, a obrigação dele é dormir? Veja bem, eu tenho a sensação de que em algum momento a medicina, e aí eu queria ouvir a opinião do GD de mais tempo, em algum momento as coisas se tornaram assim, uma parte do plantão noturno, a pessoa vai, o médico vai, e isso que não é a crítica à classe, tá? Isso que é uma ponderação para que se alguém pensa assim, pense diferente. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas não pensam assim. Mas, quando a gente fala que não pode estubar à noite, que eu não estubo à noite, que eu não tiro sedação à noite, a gente basicamente está falando que eu não faço isso. De novo, não é que eu não posso fazer por causa do ambiente, mas eu não faço isso porque eu tenho um compromisso muito maior com o meu descanso do que para com o paciente. E isso a gente precisa discutir aqui. Esse podcast, esse canal, a MD Ensino, a gente tem por definição, por propósito, mudar a boa parte. É o que a gente estava falando, né, GD? A MD Ensino não vem para ensinar medicina, a gente quer ensinar as pessoas a serem médicos. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa linha. Então, quando a gente fala isso, e aí você fala, eu não estubo, eu não acordo, eu não tiro sedação, que uma coisa se irrita pra caramba, eu não tiro o paciente do leito à noite, por exemplo. Pra mim, isso dá uma conotação tão grande de ou eu não sei nada do que eu tô fazendo, assim, ou eu preciso descansar, e por isso eu não vou fazer isso agora, entende? Eu acho Assim, que tem... Pode... Não sei se eu fui muito agressivo, talvez bom de você ser mulher cancelado isso, por né? isso, mas... Obrigada. Não, Obrigada. Pode falar. O que acontece? Obrigada. Ladies first. O que acontece? O que eu acho assim, a UTI é um ambiente multiprofissional. Só que o médico, ele ainda é encarado, né? Cada um tem sua função, cada um ajuda ali o paciente, mas o médico ainda é encarado como a liderança da equipe. E o comportamento do médico ajuda muito como um todo. Então, assim, o que eu acho é o quê? E a enfermagem, a fisioterapeuta, ela nota isso. E isso acaba incomodando também os outros profissionais. Então, se o médico chega lá, pegou o plantão, evolui os pacientes em meia hora, sem dar a devida atenção. Eu falo a evolução assim, porque você chegar, examinar o paciente, isso demora um tempo. E depois ele vai para o quarto e não volta. Então, você não está... Você está desrespeitando ali, na minha opinião, o trabalho de todo mundo, né? Porque os outros estão ali aguardando, né, orientações para todo mundo ali levar o melhor para o paciente. Então, assim, Gabriel, eu acho que à noite dá para descansar? Dá para descansar. Isso é uma coisa importante. Depois que você, assim, olhou bem o doente, conseguiu prever, às vezes até, assim, possibilidade pior. Pô, o paciente estava hipertenso durante o dia todo. Agora está ficando com a pressão sistólica de 100. Nossa, esse paciente está com 120 de frequência cardíaca. De manhã ele estava com 670. Assim, o que aconteceu? Tem alguma coisa assim me sinalizando que é para eu ficar mais atento.
Então, eu acho assim que dá para descansar, mas a prioridade ali é você olhar o doente e fazer e definir condutas assim, porque o plantão é o contínuo, né? Que continue a melhora do paciente, né? Eu acho que o descanso não pode nunca prejudicar o paciente, a assistência ao paciente. Na verdade, e olhando o médico como uma liderança ali, Érico, eu acho que você quer descansar, você tem que estar bem coeso com sua equipe, todo mundo tem que estar muito coeso, assim. Não vejo problema disso, mas o paciente, hipótese alguma, pode ser prejudicado nessa ideia. O que eu falei foi que a prioridade não pode ser, você não pode deixar de agir, de ter uma conduta que é em prol do doente, porque, mesmo que até, entre aspas, no subconsciente, você precise descansar. Se você está precisando tanto descansar no plantão noturno, você tem que rever se você está fazendo a coisa certa em fazer esse plantão noturno. Talvez tem que sair, mudar, adequada, né? Sua carga horária está adequada, porque a partir do momento que o descanso ele começa a se tornar uma obrigação, uma obrigatoriedade, no sentido de, eu diria obrigação não, uma prioridade, a gente começa a tirar o paciente do centro do cuidado. E aí que eu acredito que as coisas começam a perder um pouco o fio da meada, entende? Isso eu quis dizer, assim, acho que vocês até complementaram bem, até para eu não ser excluído aí, né? Eu acho que tem também, assim, plantonistas e plantonistas, né? Um plantonista que, igual a Érica falou, que ele sabe conduzir bem um plantão, ele acaba que ele vai conseguir descansar um pouco melhor do que um plantonista que não sabe elencar suas prioridades, entendeu? Um plantonista que chega lá, só repete o que foi de dia, ele vai correr, se ele resolver o que ele tiver que resolver mais cedo, se ele só deixar evoluir e for pro quarto, jantar e esperar chamarem ele até corre o risco de descansar menos do que o outro, entendeu? Eu tenho muitos plantonistas que chegam lá, às vezes um desmame difícil de dobuta, ele conseguiu dar segmento, e o paciente, você chega de manhã, tá bem perfundido, conseguiu dar segmento a um desmame de nora, trocou antibiótico na madrugada, trocou dispositivo. Todas as vezes que ele foi acionado, ele atendeu com capacidade e conseguiu descansar. Eu só tenho uma questão que eu pondero até por vivência própria, assim, pela até formação cirúrgica, e às vezes o colega, gerenciamento do plantão, às vezes assim, o cara quer resolver o plantão, GD, e às vezes o doente que tá ali, às vezes fazendo uma VNI, foi estubado, não, vou reentubar o doente de novo, porque ele reentuba, cede o doente, acabou aquela condição do doente, não tem mais aquela demanda assistencial como tinha antes. Então eu também acho que a gente tem que ponderar isso, que resolver o plantão, Gabriel, é resolver da devida maneira, não é invadir o doente porque ele tá tendendo a hipotensão, mas eu estava com antipertensivo. Não, já vou puncionar logo. Às vezes é uma punção que não tem nem indicação de ser feita. Só para eu me adiantar, para não ter que puncionar no momento lá na frente. Então, só para a gente tomar cuidado, para a gente também não extrapolar isso aí, achar que gerenciar o plantão é se antever e fazer o que às vezes não é nem propósito. Mas a gente pode se antever a diagnósticos, né? Não, claro. Por exemplo, se é um paciente que estava com 60 e foi para 120 de frequência, o que aconteceu com ele durante o dia? Perfeito. Ele está mais pálido? Perfeito. Ele tem algum foco de sangramento? Ele pode estar fazendo sepsis? Ele fez febre? Coisas que às vezes o plantonista só pega os controles das 12 horas, faz rapidinho, evolui e vai embora. Mas aí já você se antever ao diagnóstico. Ele está trazendo diagnóstico, ele está se antevendo e buscando diagnóstico. Ele não está buscando procedimento, até porque noradrenalina não é tratamento, a gente sabe. Então, assim, isso é muito legal. Você olhar, poxa, esse paciente está evoluindo diferente. Será que não tem alguma coisa que está acontecendo aqui? Isso é massa. E se ele já atua ali, ele já vai ter uma chance de descansar melhor. Isso é gerenciar. E outra coisa interessante que eu acho, assim, que às vezes o hospital, ele não é um ambiente formal em termos, assim, de exigir, né, de comportamento rigoroso, igual, sei lá, um escritório de advocacia, um fórum. O comportamental do hospital ainda é aquém, assim. Isso, tá melhorando muito. Tá melhorando, mas, então eu acho que é um comportamento profissional. Eu acho que se você quer ir lá, mostrar que você é um bom profissional, o seu comportamento lá, assim, de mostrar que você tá ali dando atenção aos pacientes, tudo isso transborda para a equipe, entendeu? Eu já eu já consegui empregos em hospitais que quem me indicou foi a enfermeira que eu trabalhei.
Então, assim, a pessoa falou, não, eu conheço ela, eu trabalhei com ela em tal hospital, o comportamento dela é assim, assado, e eu consegui o emprego no hospital que eu estava querendo, porque o coordenador foi buscar alguém conhecido e tinha essa enfermeira. Então, eu acho que a gente tem que ter essa preocupação, que às vezes não tem muito, eu acho que a gente tem que ter. E você falou, é legal, porque assim, a gente tem discutido muito, a gente fala, enfim, sobre mercado de trabalho e medicina, e assim, olha, a gente, até então a medicina, e ainda tem um tempinho, isso que não é nenhum, né, para assustar ninguém, mas até então a medicina era muito, sempre tinha espaço, né, sempre tem lugar, as referências da pessoa eram muito mais pelo diploma, ou quase que simplesmente por ela ser médica, eventualmente residência e tudo mais, e eu acredito muito que isso não é o futuro. A gente fala muito aqui na MD Ensino sobre formação, sobre qualificação e sobre o comportamento. Eu acho que não é diferente. Eu acho que a gente vai cada vez mais ter aí discussões de contratação de profissionais, seja, né, direto do hospital ou incorporação em corpo clínico, com referências ao comportamento do médico, né? Então, tem razão o que você falou. Acho que não adianta ser só competente. Exato. Ser só competente é isso aí. E voltando assim um pouco no negócio de gerenciamento de plantão, que você falaram que a gente até tem um podcast já sobre isso. Gerenciar o plantão até no curso de imersão vai ter, né? A gente estava montando, conversando sobre isso, vai ter uma pauta só sobre isso, um pilar sobre transição de cuidado, prescrição, gerenciamento de plantão. Porque isso é um negócio que a gente não aprende, que a gente nem até, assim, você não tem uma aula sobre isso em lugar nenhum, né, Melo? E é fundamental, porque muda tudo, porque a gente não... O cirurgião, ele aprende a ir lá e fazer uma cirurgia gigante. A gente aprende a cuidar, a fazer uma intubação, enfim, a dar diagnósticos, mas organizar e gerenciar esse período de 12 horas verticalmente, que você vai cuidar e praticar a medicina com todo o seu conhecimento técnico, isso é uma outra habilidade. Perfeito. Isso é uma outra habilidade que não é treinada, que não é ensinada e que não tem artigo, não tem livro. Perfeito. É muito mais de experiência ou de conversar com pessoas. Por isso a gente fez muita questão de colocar dentro da imersão, dentro desse pilar aí de plantão, né? Assim, de gerenciamento do plantão, porque ele é uma coisa completamente diferente. Né? Sim. Beleza. Eu tenho uma aqui que também, bem, não sei se ela é tão polêmica, mas pode ser que seja. O que você quer falar? Não, tô vendo aqui, tô vendo quais são os Tá colando, tá vendo a cola? Não, ele disse que o melhor tá pro final. A gente obrigado, Érica, obrigado por levantar aí, por levantar o time. Só contando a história, lá em Portugal, você falou de Portugal, lá em Portugal, na UTI lá do Rio Moreno, não tem cama. Não tem cama, não tem quarto. Eles têm uma biblioteca grande com sofás, que o pessoal acaba deitando ali ao longo da noite, descansando. É descansar. Isso é outra coisa também, tá? A gente fala que não deve ser uma prioridade. Não deve ser uma prioridade. E mesmo assim acontece, que é descansar. Não é dormir como se estivesse em casa, não. Eu nunca entendi. As pessoas falam assim, o médico, eu prefiro fazer plantão do que ficar em casa. Meu filho nasceu agora, fazer plantão em casa, que aqui eu descanso mais. Rapaz, se isso está acontecendo, tem alguma coisa errada, porque você tem que descansar no plantão, eventualmente. Agora, você ir lá e dormir e apagar de novo. Se tiver tudo bem, tudo tranquilo, tá tudo certo, você pode dormir. Agradece a Deus. Você, inclusive, pode fazer o descanso no plantão diurno. Isso pode acontecer também. Exato. De novo, só não tem que ser a prioridade, né? Mas eu queria falar porque lá em Portugal realmente não tem cama, assim. É uma coisa que eu nunca tinha visto. No Brasil, todo lugar que trabalha tem... esqueceu, né? Tem uma que me incomoda. Tem duas que me incomodam, mas eu vou falar uma primeiro, se der tempo eu falo a segunda. Que é parada cardíaca, assim, veja bem. Sabe quando você chega assim, a gente chega na rotina no outro dia, ou vai pegar o plantão, você estava de plantão no dia anterior, aí você vai lá e fala assim, mas cadê o paciente do box 10, o seu José? Parou do nada. Isso me deixa doido, cara. As coisas que acontecem do nada nunca são convincentes. Isso, doutor. Acho que você até melhorou o que eu tava querendo dizer. Exatamente isso. UTI, cara, e a gente tá falando agora pra UTI, e óbvio que a gente entende que tem situações que podem acontecer. Você pode ter um IAM, você pode ter,
né? Enfim, Paciente algumas situações. É um IC grave, já estava infartado, aguardando uma cirurgia, um CAT. Isso, tem eventos mas de morte ainda, súbita, mas ainda assim... Isso, é isso que quer Se dizer, você Mel. for lá no detalhe, GD, ainda tem alguma coisa ali, Gabriel, que poderia ter sido se antecipado ali, se percebido. O que mais me incomoda disso, Melo, não é ter a parada súbita. Ó, parada, do nada ele parou. O que mais me incomoda é as pessoas acharem que acaba aí. Porque se eu tenho uma parada, na minha UTI, parada, que eu tenho que reanimar, eu nem me... Ó, vou te ser sincero aqui, tá? Eu não lembro a última parada que a gente teve na UTI, tá? Não, eu tava falando esses dias com a residente, assim, eu não lembro... Eu acho que eu tenho, no máximo, eu faço um RCP por ano e UTI, exato. assim. Eu acho que não é para ter parada dentro de uma UTI. E quando tem, e o paciente eventualmente vem a falecer, uma coisa que me incomoda é essa fala, assim, teve uma parada do nada, faleceu. Porque não pode acabar ali. Se eu tive uma parada súbita dentro do meu UTI, eu preciso destrinchar isso. Porque, eventualmente, gente, você não vai conseguir mesmo pegar. Foi um infarto que aconteceu e a gente não teve tempo de dar o diagnóstico. É um sangramento no pós-operatório que, você está vendo outros 10 pacientes, o monitor, eventualmente, o cara não fez grandes repercussões clínicas para aquilo, mas a gente tem a obrigação de ter certeza que foi isso. Eu não posso, por exemplo, pegar e olhar lá e ver que o paciente estava com 90 de frequência, aí você vai ver o monitor lá, a tendência está 90, uma hora depois 100, outra hora depois 140, outra hora depois parou. Ele teve uma deterioração e não foi mesmo que seja verificado. um tempo muito curto, Exato. mas existiu. Sim. Existiu. E até vou te falar uma coisa que não sei nem se está certo que eu vou falar, mas eu vou falar. Que talvez, mesmo esse cara que estava acontecendo, talvez realmente não dava para você ver. Você estava, admitindo o paciente, chegou, a equipe estava toda envolvida, eram 10 pacientes, vimos, achamos que era uma dor, porque ele estava no pós-operatório, podia ser dor, fez um opioide, por exemplo, e o cara parou. Só que, quando isso acontece, você pode voltar, que é como eu gosto de analisar, é o jeito que eu analiso eventos, vamos dizer assim, desse tipo, uma forma que eu tomaria as mesmas decisões com a informação que eu tinha naquela hora. Se a resposta for sim, Érica, tá tudo certo. O que não pode acontecer beleza, eu busquei se aquelas informações que eu tinha naquela hora eram corretas ou tinham mais informações. Aí eu busquei e vi que, aquelas informações faltaram algum porque eu não vi o monitor ou porque... Tudo certo. Acabou de acontecer o quê? Você aprendeu. E aí no próximo você está melhor. E no próximo você está melhor. E no próximo situação, eventualmente, você está melhor. Então, por isso que para mim não pode parar ali. O problema teve uma parada cardíaca aí súbito, o paciente parou do nada, morreu. E tá. E aí? Não, foi do nada. Não, ok, e aí? Isso me incomoda. Assim, e eu acho interessante isso, até de dica assim, profissional, às vezes no gerenciamento do plantão. Que é o que você faz muito também, né, Gabriel? A gente empodera a equipe de enfermagem, os técnicos de enfermagem. Por quê? De 2 em 2 horas, no mínimo, né, o técnico de enfermagem vai acessar esse doente. Aplicando um protocolo de dor, olhando sinais vitais, registrando débito urinário. Então, assim, talvez o ACLS mesmo fala que até 6 horas antes da parada efetiva o paciente dá sinais. Exato. Talvez, assim, no momento em que você empodera esse técnico de enfermagem de forma, quando ele for levar a informação para você, você realmente, assim, levar essa informação a sério, assim, ele fala assim, doutor, o paciente está estranho. Acho que a gente já falou até disso em uma live, né? Então, eu acho que aí você consegue também gerenciar o plantão e às vezes fazer a admissão. Você está em outro procedimento, em outro paciente e chega essa informação até você. Então, eu acho muito interessante, assim, estimular a equipe de enfermagem e valorizar as informações que ele leva para você. Estimular, olha, se você vir qualquer coisa diferente, assim, sinaliza para a gente. Em alguns hospitais, a gente até usa isso em alguns hospitais que a gente trabalha, que é aquele balanço, né, com uma diferenciação sinais de cores de sinais de alerta. Nós já temos na maioria dos nossos hospitais. Mas assim, Obrigado pra você. Parabéns, Melo, não sabia que era você. Aí... Quem quiser, a gente vai deixar o PDF. Isso, mano.
E aí, o que acontece? Então, às vezes o técnico fala assim, não vou falar porque o médico não vai dar ouvido pra mim. Exatamente. Entendeu? Tem Então, plantonista que eles já falam, vai lá 2, 3 vezes, não fala, e quando eu vou perguntar, mas por que? Porque eu sempre falo, ele não faz nada mesmo, não levanta. Hoje é o dia, a gente tá gravando esse podcast no Dia Internacional. Dia Mundial da Enfermagem. E uma coisa que eu fiquei pensando hoje, conversando, eu acho que a gente tem que parar de falar time multidisciplinar. Acho que isso tá demodê, na minha opinião. Meu Deus. Viu? Demodê. Minha avó falava isso. Luizão, já ouviu essa? Demodê? Eu acho que o Rafael já tá esperando ali você terminar, Gabriel. Rafael já quer lançar. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Pela sua fala, eu queria fazer uma pergunta. Tá, mas só voltando, eu acho que a gente tá... usar o termo time multidisciplinar é fora de moda, por quê? Porque no manejo do paciente crítico, grave, e aí de novo UTI, PS, enfermaria, a gente é um time só. Por que eu tô falando? Parece que é só jogo de palavras, quando você fala time multidisciplinar, você coloca uma certa hierarquia nas coisas. A gente sabe o que isso acontece, você coloca você coloca cluster assim. Então, eu sou da enfermagem, eu sou da físio, eu sou médico, e aí a gente é um time multidisciplinar. Mas na verdade, a gente é um time só. Um time só que cada um tem suas funções para fazer cumprir a meta que é dar melhor assistência. A gente falou isso, acho que no podcast de ventilação mecânica, que a extubação, ela não é do físio, do médico, ela é do técnico, ela é do enfermeiro, ela é do fono, ela é do nutricionista. Então, não cabe mais colocar isso em cluster. É um time só, claramente um time só, em prol de uma meta que é assistir melhor o paciente. Então, por isso que para mim, o termo time multidisciplinar tá demodê, tá mesmo? Gostou do demodê? Ficou difícil, não, né? Gostei. Ficou difícil, né, Rafael? Não, difícil. Eu não sei nem se eu faço minha pergunta mais. Na verdade, eu só queria fazer uma inferência de uma fala que você falou, e a Érica também trouxe aqui, e eu já até porque eu já tive conversa, inclusive com os acadêmicos a respeito disso, isso de não reanimar paciente. Só porque às vezes sou estranho para quem tá ouvindo aí, achar que a gente não reanima o paciente, o que vocês estão querendo dizer. Perfeito. E aí é a visão que eu tenho. Acho que não, sabe por quê? Porque isso ficou solto. E aí você pega solto, Érica. Eu não lembro a última vez que eu reanimei o paciente. O que vocês estão querendo dizer é que esse doente foi evoluindo com disfunções múltiplas orgânicas, esse doente veio a óbito por disfunção múltipla orgânica, e reanimar esse paciente não fazia mais sentido naquele... Porque durante a evolução dele, a gente estava o tempo inteiro tentando tratar. Perfeito. É diferente daquela parada súbita que... Isso, a parada súbita. Perfeito. Exato, a parada súbita, na verdade, num paciente grave, geralmente um paciente crítico, principalmente falando de UTI, eles, de uma maneira geral, ele estava de um ponto A, ele foi caminhando para o ponto B, caminhando no sentido de piorando função, dando sinais, e as pessoas não identificaram, e ele parou. E te relataram como parada súbita. E aí te relataram como parada súbita. É diferente de uma parada súbita mesmo, que você reanima, vai para o hemodinâmico que abre a artéria. E é diferente de tipo, olha, estou no ponto A, o paciente está indo para o ponto B, mas o tempo inteiro eu estou tentando fazer medidas para evitar que ele vá para o ponto B. E mesmo assim eu não consigo. Quando ele chega no ponto B, eu não tenho mais o que fazer. Ressuscitar não faz a diferença. É porque na verdade existe o óbito esperado, existe a parada, que é alguma coisa que a gente tem que, às vezes, investigar o motivo, e existe a morte súbita. Isso. A morte súbita é uma coisa que às vezes nem dentro do hospital a gente consegue evitar. Sim. Porque eu só tô dizendo. Mas foi muito bom, as você pessoas trouxe. Às vezes pensam, descontextualizam, mas você não vai reanimar, doutor. Às vezes até na equipe mesmo, mas peraí, não vai reanimar. Não morre ninguém na sua equipe. Não vai reanimar o paciente. Você sabe como é que é, e você vê que a equipe às vezes fica muito ansiosa com essas coisas, e eu acho que é legal vocês trazerem isso aqui. Sim. Foi muito bom sua inferência, como você disse. Legal. E você, Rafael, o que você não gosta? O que te eu até quero trazer um caso que a gente teve essa semana, que até depois eu fiquei pensando sobre eu tive um paciente que ele fez a gente estubou, ele fez uma falência respiratória, uma estubação difícil, e teve uma falência e acabou sendo reentubado. E no momento que ele foi reentubado, o colega reentubou e abriu o protocolo de sepsis para o paciente. Aí chegou de manhã, a residente, Rafael, você viu? Abriu o protocolo de sepsis para o paciente. O paciente estava melhorando, não é à toa que a gente estubou, aconteceu uma coisa diferente. E não havia acontecido, mas foi uma falência de estubação por uma questão muscular. Ponto. Só tem que aí aquela crítica ao colega, e aquela questão toda, e depois a gente volta para ver algumas coisas, e aí
eu acho que isso eu falo pra gente, porque eu acho que eu tento crescer nessas situações, e aí a gente faz uma crítica ao colega e tudo, pô, abrir o protocolo de sepsis. Mas às vezes, gente, é muito difícil pro plantonista ter essa visão, sabe, Érica? E eu falo isso porque a gente, logo quando a gente fez a residência e ser muito ansioso de estar sempre acertando, você às vezes era muito crítico com esse tipo de postura. Mas às vezes você olha para esse colega e ele fez aquilo ali porque ele não dominava aquela situação. Ele viu um paciente que foi reintubado, ele fez sedativo, a pressão caiu e ele não conseguiu entender muito. E ele abriu o protocolo de sepsis. E aí está um maior papel nosso, que não é de criticar, é de reavaliar. Fala, cara, peraí, eu acho que realmente não é sepsis, eu olhei aqui, estou revendo aqui, e eu tiro o antibiótico e está tudo certo em relação a isso. Perfeito. É só pra gente ter a visão, Gabriel, de que às vezes a gente, rotina, falava o plantonista fez... Cara, para quem tem uma visão fotográfica, às vezes é muito difícil. E eu acho que a gente está como rotina, e agora falando a gente, não só como rotina, mas horizontal, que está vendo todo dia, o nosso papel é esse mesmo. E eu não quero desestimular o meu plantonista, que está na minha UTI, que eu faço rotina à noite, a eventualmente não abrir o protocolo de sepsis. Num caso que ele ficou, abra o protocolo de sepsis. Faça o que você entende. Se você está buscando diagnóstico, faça sempre. Eu sempre vou estimular isso. Porque senão, Érica, a gente desconstrói uma ideia que o objetivo dele é de acertar. Então, assim, a gente todo dia reavalia. Todo dia eu revejo esse antibiótico. Assim, então, eu acho que foi bom você falar isso. Acredito que foi bom você falar isso, até porque pode sim parecer em algum momento que a gente está falando aqui, mas eu volto a afirmar que são frases e coisas que de fato, na maioria das vezes, na maioria delas aqui que a gente está falando, são frases e posturas que não é isso que você falou. O que você falou não é. O que você falou é, eu vou fazer um protocolo de sepsis, abrir um protocolo de sepsis, e no outro dia a gente chega como rotina, e eu até quero também aproveitar e destrinchar um negócio assim. Eu chego como plantonista, tá? Sim, eu chego como plantonista, não tô falando que eu chego como rotina, não. Eu chego como plantonista e o colega fala, abriu o protocolo de sepsis, e você depois ali pegou o exame, viu o comportamento das últimas 8 horas do doente e tal, e viu que não é sepsis. Perfeito. Não tem essa frase aqui, um exemplo, eu tô falando assim, essa não é uma postura ruim. Muito pelo contrário, essa postura é uma postura boa. O que é ruim, por exemplo, é você chegar nesse mesmo plantão, eu pegar o mesmo plantão, e o cara tá com o paciente num pós-operatório de uma cirurgia relativamente simples, vamos dizer assim, ou que seja até mais robusta, e o cara virar e ele tinha 5 pacientes para ver, 6 pacientes para ver, e você chegar e tá lá com midazolam, fentanil na bomba, e você fala assim, por que você não estubou o paciente? E o cara fala, não estubo o paciente à noite. Isso perfeito, é ruim. Perfeito. E aí não é como rotina, é como plantonista. Eu tô falando com as coisas que me incomodavam como plantonista. Entende? Isso é ruim. Ou você chegar, o cara se chega pra pegar o plantão, abre a porta, tá dentro do escuro, o cara tá no escuro, um breu total, porque tá dormindo ainda, ferrado no sono. E aí você acende a luz e fala assim, cara, me passa o plantão. Aí o cara fala, senta aí, deitado na cama. Pô, isso pra mim me incomoda. Claro. Entendeu? Isso são coisas que me incomodam. Não tenho feito tanto plantão, né? Mas me incomodavam muito como plantonista e continuo me incomodando como rotina. Então, entendi, acho que você tá certo. Até é bom destacar que a gente não tá falando disso, mas é só porque são coisas que de fato precisam ser melhoradas. Sim. São posturas e nessa situação que o Rafael ponderou, aí eu lembrei de uma coisa que eu também não gosto. Que é o que, assim, ninguém é senhor do saber, dono da razão, e às vezes o paciente ele pode mudar as impressões diagnósticas ou um diagnóstico que você estava em investigação, né? Alguns diagnósticos a gente demora 2, 3 dias para realmente efetivar e confirmar. E às vezes aquela pessoa que do nada chega, pega o plantão e começa a criticar tudo que foi feito. Eu acho assim que você pode até não concordar com algumas coisas, mas acho criticar. Isso é a coisa legal, acho que isso também conclui juntamente. Eu acho que criticar assim o colega que estava ali assim de alguma forma se dedicando, às vezes assim buscando um diagnóstico. E aí eu lembro de uma coisa que assim, não é errado você
pensar um diagnóstico diferente daquele que é efetivo. Errado é você não buscar diagnóstico nenhum. Nossa. Então, assim, porque assim, nunca o paciente tem uma coisa só. A gente tem que pensar quantos diagnósticos diferenciais, Gabriel. A gente pede para o residente 5? 5, é. Então, 5. Então, desses 5, a gente vai buscar coisas para a gente confirmar, né? Então, às vezes a pessoa chega ali, você está passando plantão e ela critica o seu trabalho, assim, e dependendo da experiência de quem está passando, da experiência de quem pega, quem está passando, se for menos experiente, a pessoa se sente até insegura, a pessoa sai mal dali, entendeu? Com Fala, certeza. poxa, assim, poxa, fiz tudo errado. Então, assim, eu acho que não é legal criticar. Eu acho, às vezes, assim, tentar entender, perguntar, ou então deixar uma sugestão pro rotina, pro plantonista horizontal. Olha, eu vi que vocês estão fazendo isso, eu deixo de sugestão você ver, talvez avaliar esse exame, algo desse tipo. Às vezes é uma doença um pouco mais rara, né? Então, eu acho que é muito melhor, e aí volta para a questão do nosso comportamento, né? Quando você trabalha em equipe, né? Você tem um comportamento, assim, respeitoso com os colegas como um todo. Muito legal tudo que você falou. E Érica, eu acho muito importante que você falou, muito. Por que eu acho muito importante? Porque, que condiz com o que o Melo falou também, que complementa o que o Melo falou, que a gente tem, eu vejo... eu não tinha pensado nisso, você tá falando, e eu vejo isso muito frequente, muito. E aí eu não tô falando só de passar o plantão do dia pra noite, não. Passar o plantão do cara do PS pra UTI, da enfermaria pra UTI. Hoje, pelo menos com a medicina hospitalar, nos hospitais que a gente tem medicina hospitalar, a gente tem fortalecido e tentado cada vez mais que a passagem também aconteça UTI para a enfermaria. E é interessante, cara, porque o cara da enfermaria, ele vai passar o plantão na UTI, vai passar o caso do paciente na UTI, e muitas vezes ele é agressivo a nossa postura para com ele. Assim como quando você pega o cara da noite, pega no dia, a nossa postura é agressiva. Por N razões, eu acho que por uma questão de... Às vezes você acha que o cara é mais inexperiente, às vezes você quer demonstrar aí sabedoria ou conhecimento a mais. E até injusto, você às vezes sabe mais do doente mesmo, cara. Exato, Você às sabe vezes você mais, sabe mais. você Às vezes você sabe mais de medicina mesmo, porque você tem mais tempo, Claro, você tem mais claro, experiência. Às vezes você tá com a cabeça mais tranquilo, o cara tá passando... A gente falou aqui agora pro cara não dormir. Aí eu peço agora que ele passe um plantão da noite pro dia. Power, assim, um plantão que não tem um erro, que não esquece de uma coisa. Legal, Não dá pra ser uma coisa meio que contraditória com a outra. Se o cara trabalhou a noite inteira, olha, me desculpa, mas ele provavelmente vai te passar um plantão... Ele vai estar cansado. Pior do que ele passaria, você passaria pra ele meio-dia. Chegando de casa e tudo mais. Então, o nosso comportamento, a nossa postura na transição do cuidado, na passagem do plantão, ela precisa ser melhor. E eu vejo que isso não acontece. E aí, muitas vezes, a gente inibe o cara que tá passando o plantão, a gente deixa ele nervoso, a gente deixa ele não consegue participar do processo, ele não consegue dar a contribuição dele, e quem perde é o paciente. E a maioria das vezes, quando você... As coisas que você pergunta, ou que você traz, a minoria acrescenta, assim, tanto. Porque você está acabando de ver, ou se você está vendo o paciente há muito tempo, aí que você tem mais ainda responsabilidade em pegar e entender, bem, isso aqui não é dele. Ele não precisa me passar isso, eu não tenho que cobrar isso dele. Isso é meu, entende? Que é, de novo, do PS para a UTI. O que eu vejo de pessoas que levam o paciente... O plantonista do PS levou o paciente e deixou na UTI, e o cara da UTI tá fazendo pergunta que ele tem que saber, que é dele, ele vai ter que descobrir e desenvolver isso ali agora. Não é do outro, porque o outro ele precisou fazer uma coisa rápida, ele tá com o PS lotado, ele precisou trazer aquele paciente de uma maneira acelerada, por N razões, do ambiente dele, e acima de tudo, sabe por que ele levou? Porque ele sabe, isso que é o bizarro, porque ele sabe, porque naturalmente é assim, a cadeia é essa, que na UTI ele vai ter uma assistência com mais tempo e dedicação e exclusividade que aquele paciente merece. E aí o cara tá te levando o paciente para que você faça o que ele não consegue fazer no ambiente dele, e aqui eu não tô falando que é um melhor que o outro, estou falando de que é o ambiente. E aí você chega e começa a exigir que o cara tivesse feito tudo o que você deveria fazer. Exatamente. Ele que é o doente entubado, puncionado, coisa que é feita dentro do ambiente crítico, dentro da Exato. UTI. Olha Ou que ele saiba todas as informações, que ele tenha pegado com a família. Pô, ó,
gente, quando você pega um paciente grave no PS, trabalhou em PS emergência há muito tempo, tem dentro do grupo emergência e tudo mais, cara, o cara chega na emergência lá, você tá pegando com a família e já animando o doente, entubando, e a família te falando. Chega na UTI, o que você faz, Érica? Vai lá na salinha, senta com a família, conversa. Tem mais ainda. Espera lá, que eu ainda vou ver o paciente, a família espera 20 minutos lá fora, aí você chega lá, muitas vezes a família tem um cafezinho pra tomar, uma água pra tomar, no PS ela não tinha, tava desesperada lá e você pegando informação mínima. Então acho que é muito importante isso que vocês dois falaram. Sabe o que me entristece muito também? É que nós todos aqui que respondemos esses, sempre que tem esses conflitos, vem até nós para nós resolvermos. E normalmente são com os médicos mais jovens. É, verdade. Você normalmente, não sei se por insegurança eles acabam sendo um pouquinho mais arrogantes ou um pouco menos cuidadosos com esse lidar com o colega. Talvez não passaram por situações ainda onde eles foram tratados dessa forma, por isso não tem empatia, entendeu? Mas, e que são a grande, assim, eu, na minha experiência pelo menos, nós tivemos problemas também nos outros hospitais que nós fazemos gestão, mas que os coordenadores não estão aqui, que o médico da UTI que destratou o médico do PS era uma médica jovem, entendeu? Normalmente são os médicos mais jovens que fazem essas às vezes tem menos essas experiência reações. que o médico que está levando o paciente. Às vezes tem até menos experiência. Hoje em dia, como já tem residência, tudo, eles têm uma formação, pode ter uma formação melhor, mas tem menos experiência normalmente do que o médico que está levando. Exato. Entendeu? Por isso que É bem triste isso, né? Trazer essa falta de cordialidade MD, ali dentro do mesmo do serviço. Por isso que a ideia de trazer imersão MD, esses soft skills, assim. Não gosto muito de ficar falando de soft skill, porque isso, né, tá meio batido. Na verdade, até o termo mais correto é core skill, assim. E pra mim, gerenciar um plantão é uma core skill, assim. A gente tem que... É uma coisa que, se você não faz ela bem, e aí transição de cuidado entra nela, e comportamento tá aqui dentro também. Porque tem um lance sobre esse negócio de soft skills, a gente tá saindo um pouco do tema, mas um lance sobre esse negócio de soft skills que, assim, eu acho que as pessoas levam muito por um negócio de... é bom pra você se você evolui nas soft skills, se você melhora as soft skills, é bom pra você, você vai eventualmente ser melhor destacado na carreira, não sei o quê. Só que eu gosto do conceito de core skills porque, assim, tem habilidades que, independente se você é um cara apto ou uma moça apta a ter aquela soft skills, no fim das contas você precisa ter elas. Então o core, ele bota as hard skills e soft skills dentro de algumas soft skills você não precisa, mas algumas você precisa, e acho que uma delas é esse comportamento aí de compliance comportamental com o plantão, com o plantonista, com o colega. E aqui não é nem como é que fala que é nosso corporativismo, não é sobre isso, é sobre e a gente vê, você vê que todo mundo aqui falou mais ou menos a mesma coisa, trouxe vivências diferentes, mas do mesmo aspecto. Eu tenho certeza que todo mundo está escutando, ou já sofreu, quase que dá pra dizer, quase com assédio, ou já praticou. Ou já praticou. E eu te garanto que o que sofreu, já praticou. Entendeu? A maioria que sofreu, praticou, entendeu mesmo? Se não praticou, ainda tá esperando a oportunidade. Vai ser na próxima. Exato, é a próxima. Na verdade, assim... Talvez eu pratique com um residente. Caraca, eu vi que ela foi se colocando a carapuça assim. Mas o residente, ele, assim, ele merece morrer sangrando. Cara dele, ele esquece, ele não tá na cirurgia, que não tá na cirurgia mais. Pra quem não conhece o podcast, Mela é intensivista e cirurgião, né? Tô brincando. Na verdade, assim, do residente, a gente tá cobrando uma formação. Então, às vezes, a gente é mais rigoroso porque a gente não quer, assim, é diferente de um colega de profissão. Tipo assim, ele é meu colega, eu não tenho responsabilidade nenhuma por ele. Ele vai mudar, sei lá, vai pra igreja... ver um pai de santo, ver alguma coisa para ele mudar, né? Faz um curso de imersão da MD. Faz um curso de imersão, uma terapia, alguma coisa do tipo. Mas o residente, a gente está preparando ele, né? Então a nossa cobrança é sempre um pouquinho mais forte. E é legal falar do residente que a gente está preparando ele, que às vezes o residente ele precisa, Gabriel, vivenciar essas coisas. E o ambiente da residência é muito controlado, sabe, Érica? A gente fica ali, então isso é importante o residente aprender isso. Exato. Porque ele está muito ali, né? Sempre cercado de um staff, sempre... Então ele fica... E aí ele precisa viver... Quando ele bota a cabeça do lado de fora, o mundo real é esse aí, né? Tem muitas coisas. E eu até acho, Érica, que uma coisa nem é parecida com a outra, sabe? Assim, acho que o treinamento, o rigor no treinamento,
comprometimento, a responsabilidade. E nós, enquanto formadores, a gente... É que a gente fica com medo, né? Porque hoje em dia, às vezes, tá tão delicado esse ambiente que a gente fica meio com medo de agir, de falar de algumas formas. É claro que ninguém que tá matando, exsanguinando o paciente como o pessoal da cirurgia gosta de fazer. E, cirurgia não, o pessoal do Melo gosta de fazer. Que isso, cara? Que é isso, cara? O que tá acontecendo? Sem defesa. Você ouviu isso, Luiz? É pra cortar, Luiz? Eu acho que não, né? Dá pra deixar. Mas... Como você ouviria isso, Luiz? Não, pior que depois o Luiz faz umas capas, cara, e bota no YouTube esses dias. Sangrando. Esses dias ele meteu uma capa no YouTube lá, viralizou o trem lá, cheio de hater lá falando que coisa, mas porque por causa da capa dele. Mas então, eu acho que o rigor, a formação, Érica, eu não vejo como a mesma coisa. Eu acho que a gente tá falando aqui porque eu tenho certeza que você não é mal educada, você não é... E na verdade, assim, a gente não critica o residente, né? Assim, a gente não critica, né, o que ele faz. A gente cobra ali o raciocínio diagnóstico dele. Mas, assim, esses dias a minha residente, ela vivenciou isso, assim, e aí eu percebi que ela estava um pouquinho abalada e chegou um outro colega, né, de outra especialidade e falou, dá um bombom para ela. Eu falei, não vou dar um bombom para ela, porque ela tem que evoluir emocionalmente com relação a isso. Porque, assim, até você, assim, se você tá saindo do plantão e às vezes está indo para outro hospital, às vezes você sai com a cabeça, assim, tumultuada com aquilo que você viveu. Mas você está ali indo entregar alguma coisa para 10 doentes. Então, assim, de alguma forma você tem que superar isso. Se alguém passou por isso, você tem que superar. E aí indico a terapia para o colega. Mas, assim, a gente tem que superar e seguir para 10 pacientes, entendeu? Então, assim, aí eu falei, eu não vou compensar. Porque se eu dou o bombom, eu tô... Parece que, tipo assim, né? Eu tô querendo compensar a emoção dela, né? E não, eu falei com ela, não, agora você tem que... Volta a cabeça aqui para 10, esquece isso, passa por isso. Mas aí eu chamo a atenção até a questão, assim, quando a gente pensa nessa dificuldade de relação hoje em dia, tudo, que às vezes o assédio, né, moral, ele existe de alguma forma. E existem instituições que têm a forma, né, de você comunicar o coordenador. Então, às vezes, se você achou que o que eu dou de dica aí, né, para o nosso telespectador, é que se ele achou que foi uma forma, assim, muito agressiva, e às vezes ele até não conseguiu trabalhar, levar para o coordenador. Sim. Porque quando é reincidente, né, o colega é reincidente, a gente sabe que vocês chamam para conversar, né? O Gabriel, depois que eu falei que o residente tem que sangrar e tudo aqui, e ela falou para denunciar, eu vou sair preso daqui, cara. Pelo amor de Deus, mano. Você é o coordenador, é pra levar pro coordenador, ela falou. Então, não, leva pro coordenador, o coordenador graças resolve, a Deus, Rafael. Graças a Deus. E aí, só pra deixar claro também que isso é uma brincadeira. Primeiro eu vou voltar. Fala aí, Belo, pelo amor de Deus, fala aí. Isso é uma brincadeira. Eu amo os residentes, eu amo a Milena, esse residente tá lá com a gente. Guaçuiense, gente boníssima, excelente médica. Isso é uma brincadeira. Na verdade, eu sou super a favor de um ambiente de respeito, de que as pessoas se tratem bem e que o residente não está ali para ser desrespeitado, sofrer bullying, qualquer coisa desse tipo. Eu só acho que o residente tem um papel que ele precisa exercer, ele tem que aprender naquele tempo que ele está ali. Então a gente tem que cobrar mesmo, Érica insiste muito nessa ideia e eu acho que a gente concorda muito que o residente está ali, ele precisa sair daquele tempo que ele vai fazer residência, no caso de terapia intensiva são 3 anos, ele precisa adquirir alguns conhecimentos e não dá para abrir mão disso. Por isso que existe essa cobrança, mas, pelo amor de Deus. Vida longa ao residente. Vida longa ao residente, isso aí. Tá bem. Cara, depois desse seu disclosure aí, tá bem. E a gente acho que tá com um tempo bom aí, eu queria só, assim, mensagens finais, alguém tem alguma ideia diferente, assim... Quer falar alguma coisa que faltou, que irrita? Esse podcast foi interessante, né? Ele começou falando coisa que irrita, e agora no final já tá... A gente tá falando de terapia. Residente que irrita. Foi gostoso, no final, a gente pediu perdão. Você não ia falar? E o que você ia falar, afinal de contas? Na verdade... Era essa, o residente, você ia matar o residente? Não. Na verdade, minha mensagem até é que às vezes nós, horizontais, rotinas, às vezes nós temos uma visão muito privilegiada do doente e às vezes a gente faz traz às vezes para o plantonista, né, a visão dele às vezes é um pouco deturbada porque ele teve pouco tempo de
de conhecer o paciente. Então, às vezes, eu acho, e falo isso por mim, que eu preciso me policiar nessa ideia de que, poxa, eu preciso entender que a visão que ele tem é diferente da minha. É uma visão fotográfica, a minha é uma visão horizontal. E, às vezes, a gente tomar só cuidado com essas coisas. Mas, sim, eu acho que a gente trouxe isso muito claramente aqui e ficou legal. Eu acho que ficou muito bom o resultado, assim, todas as dicas foram muito proveitosas. Eu acho que quem ouvir até o final vai se beneficiar. E assim, o que eu acho é que a gente tem que sempre estar mantendo a comunicação, né, com o colega. Então, às vezes, se é uma coisa que te irrita, às vezes chama o colega também, conversa. Aqui a gente tem coordenadores e a gente tem uma gestão muito interessante relacionada a várias coisas, né? Da UTI relacionada ao exame, a passagem de plantão. Então, eu acho que no final todo mundo aqui está somando para entregar o melhor para o paciente e a gente está aqui com uma equipe de peso. Eu sou a mais novinha, olha aí, ela inclusive em aparência. Olha aí, graças a Botox. A Mirella. Mirella, a Milena, não tava com medo de errar. Graças a Mirella, que tem um podcast de carreiras mais escutado nosso aqui, muito legal. Você quer ser fazer dermatologia? Tô vendo vários jabás hoje, né? Então aqui a gente tá, assim, levando para vocês que aí estão assistindo esse podcast, assim, a experiência de coordenação de um grupo de médico grande, de gente que trabalha em hospital há 20 anos e já vivenciou de tudo, né? Então eu acho que é muito importante para quem está aí assistindo a gente, para quem vai se inscrever no curso de imersão. Então, assim, o que a gente tem e dá, talvez assim, você com 10 anos de carreira, você vai adquirir o conhecimento que em 2 dias de curso a gente vai entregar para você. Legal, assim, mensagem final minha, acho que a gente tem que entender o plantão de uma forma diferente que a gente entende hoje. A gente tem falado isso, a gente já tem outros podcasts sobre plantão, a gente fala muito sobre isso, porque eu acredito que isso é uma coisa que, se mudar, a assistência começa a mudar muito, sabe? E não tem jeito, o plantão ele é inerente à prática médica, né? Mas eu sou dermatologista. A gente conversou com a Mirella, ela atende muitas vezes paciente que liga para ela, que pede. Então o plantão, ele acabou tendo uma conotação ruim ao longo do tempo da medicina, não sei muito bem porquê, mas ele é inerente. Todos nós já fizemos e vamos fazer plantão em determinado momento. Então a gente precisa saber gerenciar melhor, e aí várias coisas que a gente falou aqui que incomoda a gente, se vocês pararem para fazer um resumo, refletirem aí do que a gente vai escutando, refletir isso, vai entender que a boa parte das vezes foi sobre colocar o paciente no centro do cuidado, melhorar a comunicação, trabalhar com um time e ter de fato responsabilidade com a formação médica que você teve até agora e continuará tendo. Então, acho que essa é a minha mensagem final aí, o resumo de tudo. Pedir para quem estiver escutando a gente compartilhar esse podcast, se fizer sentido para eles, né? Curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Acho que para quem faz, né? A gente está aqui de coração, a gente faz brincadeiras e tudo, mas no fim... fez sentido para você. Mas fez sentido, acho que é legal expandir essa mensagem. É isso? Fechou? Fechou. Gedizão, você não falou no final, falou a mensagem? Falei. Desculpa. Quem vai falar sobre as nossas redes sociais? Quem que você... Não, eu não. Eu sempre falo. Hoje vai ser a doutora Érica que vai falar nas redes sociais. Então, gente, a MD Ensino, a gente tem a comunidade, né? Só você digitar mdensino.com, baixar aí o aplicativo. Demorou um pouquinho. A gente tem o Instagram, então segue a gente no Instagram, tem várias dicas, tem reels, né? Com insights aí rápidos que você pode usar no plantão do seu paciente. Tem o YouTube e tem aí os cursos que vocês podem vir aqui treinar conosco, né? A gente tem um curso de pulsão, curso de ventilação mecânica, curso de viério difícil, curso de imersão. A gente tem também o braço do safety, né? Com os cursos de ACLS, BLS, primeiros socorros, PAUS. Então, assim, é só seguir a gente aí e ficar atento a tudo. É que o Spotify, porque tem que assistir no YouTube. Tem um canal do Spotify, pra quem tá vendo a gente no YouTube. Tem um canal do Spotify, deixa no YouTube, faz aquele negocinho lá, joinha, e no Spotify não deixa de marcar lá a estrelinha também, lá curtir lá aqui. Instagram é @mdensino, YouTube é @mdensino. Isso. E Spotify, MD Ensino Cast. Eu vou começar a avisar pro pessoal que no final dos anúncios, no final,
Você vai contar uma piada. Tá bom, pra gerar um... Pra aumentar, eles vão começar pessoal, no final. Só o final. Aí o cara escuta só o final. O quente desse podcast é esse. Brincadeira. Luizão vai arrumar uma vinheta pra gente, hein, Luizão? Pra sair esse tute. Vai ser uma vinheta nesse Vai. Tem até segunda-feira. A próxima vai abrir com a blusa marrom da Érica no varal, assim. Foi aposentado. Vambora, senão a gente não pode falar que a gente tá adorando essa conversa. Valeu. Falou, Tchau, beijo.